surge, então, a partir daí, uma demanda, né, importante de nós pensarmos a, o desenvolvimento da organização, né, a partir daí, né, e entra, então, uma questão importante, como medir a, a contribuição das pessoas para a organização. Como parte dessa contribuição ela não é tangível, né, nós buscamos, batemos a cabeça durante muitos anos, uma forma de mensurar isso. Nós percebemos que nós conseguimos mensurar isso através da complexidade, ou seja, na medida em que a pessoa está lidando com maior complexidade, ela está agregando mais valor para o contexto. Ou seja, na medida que a pessoa está incorporando atribuições e responsabilidades de maior complexidade, ela tende a contribuir mais para o contexto. Por que isso ocorre? Porque a pessoa, ao enfrentar um desafio de uma complexidade, ela tem que ampliar a sua leitura do contexto, ela tem que ampliar a sua percepção do contexto, e ao fazê-lo, ela, claro, ela tem melhores condições de contribuir para o contexto. Vamos pegar um exemplo fora do ambiente organizacional para passar para os senhores. Por exemplo, eu acredito que muitos senhores já tenham vivido essa experiência, que é o primeiro filho, né? Quando a gente tem o nosso primeiro filho, a nossa relação com a nossa família muda, né? A nossa relação com os pais, sogros, irmãos, cunhados, não que ela não fosse boa antes, mas o filho acaba nos colocando numa outra dimensão na relação familiar. Então, a gente consegue perceber uma série de coisas que a gente não percebia antes de termos um filho, né? A mesma coisa acontece na organização. Na medida que você vai lidando com maior complexidade, você começa a ampliar a sua leitura das demandas do contexto sobre você e, naturalmente, você melhora a sua resposta para esse contexto. Isso, então, nos permitiu uma definição operacional de desenvolvimento de carreira, quer dizer, a pessoa ela se desenvolve na medida que ela incorpora atribuições e responsabilidades, e a carreira são degraus de complexidade, quer dizer, na medida que a pessoa vai crescendo na sua carreira, porque ela está subindo esses degraus de complexidade. Nas nossas pesquisas, nós percebemos que as pessoas, se encontrarem condições favoráveis, elas tendem a incorporar atribuições e responsabilidades de maior complexidade. É uma tendência natural nossa buscar lidar com maior complexidade, né? Pegando um outro exemplo, imaginem os senhores uma pessoa solteira, de bem com a vida, leve, livre, solta, e de repente, essa pessoa ela se apaixona perdidamente por uma outra pessoa, e aí, num ato de total insanidade, essa pessoa decide morar junto com essa outra pessoa, e claro que a vida dela fica muito mais complexa, né? Aí eu estou falando muito do ônus da complexidade, mas tem todo o bônus, né? Na medida que você lida com maior complexidade, você se sente mais contributivo, mais inteiro, mais feliz, né? Por isso que nós temos essa tendência, né, de lidar com maior complexidade. E a forma de medir a complexidade, vejo que a contribuição da pessoa para a organização eu não consigo medir integralmente, porque uma parte dessa contribuição não é tangível, portanto, não mensurável. Mas a complexidade eu consigo medir. E eu mensuro pelo impacto da ação ou decisão da pessoa no contexto. Quanto maior esse impacto, maior é a complexidade. Eu posso medir isso pelo nível de atuação da pessoa, a abrangência da sua atuação, o escopo da sua responsabilidade. Outra forma de mensurar é o nível de estruturação das atividades. Quanto menos estruturada, maior a sua complexidade. O que eu faço com a informação, o meu nível de autonomia decisória. E há uma relação muito íntima entre complexidade e remuneração. Na medida que as pessoas lidam com uma complexidade, elas valem mais no mercado, valem mais dentro da organização. Por isso que toda a lógica remuneratória dentro do mercado, e não é só o mercado brasileiro, é o mercado global, e a lógica de remuneração dentro das organizações está muito vinculada à complexidade. A remuneração no mercado, ela funciona dentro de uma lógica microeconômica, oferta e demanda. Se eu tenho uma grande demanda por alguém e baixa oferta, o salário sobe. Ocorre que quando eu preciso de alguém para lidar com alto nível de complexidade na organização, eu estou falando de uma pessoa rara, rara na organização, rara no mercado, e que agrega muito valor, né? Por isso, essa relação tão íntima entre remuneração e complexidade. Então, eu estou dizendo para os senhores que, na medida que a pessoa vai lidando com maior complexidade, ela está se desenvolvendo, ela está andando na carreira, ela está valendo mais. Veja que a complexidade explica, né, praticamente todos os fenômenos de gestão de pessoas dentro da organização, desenvolvimento, carreira,
remuneração. Normalmente, as faixas salariais dentro das organizações estão atreladas a degraus de complexidade. E o que permite, então, a pessoa se desenvolver e lidar com uma complexidade é exatamente seu nível de compreensão do contexto. Por que é tão difícil a gente perceber isso? Porque essas duas coisas vão acontecendo concomitantemente. Eu sou desafiado a uma situação mais complexa, e para dar conta disso, eu preciso ampliar minha leitura do contexto. Ao ampliar minha leitura do contexto, eu me habituo a lidar com maior complexidade. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então, se uma pessoa lida com o quarto degrau de complexidade aqui dessa nossa escala, é porque ela tem um nível de compreensão do contexto equivalente, né? Como é que as pessoas ampliam a sua leitura do contexto? Através da experiência e através da formação, né? Quando você conjuga as duas coisas, isso alavanca o desenvolvimento das pessoas, né? Então, essa relação está sempre muito íntima, sempre muito ligada. Eu queria contar um caso para vocês, só para ilustrar um outro aspecto dessa questão do desenvolvimento. Eu tenho uma amiga e colega inglesa, ela chama-se Gillian Stamp, e ela desenvolveu uma metodologia para medir o nível de compreensão que a pessoa tem do contexto. Então, ela analisa a biografia da pessoa, faz testes, jogos, entrevistas, e ela se deparou com um caso muito interessante, e ela me relatou, ela foi fazer esse trabalho na África do Sul, numa mineradora de ouro, né? E lá ela, de repente, se deparou com um jovem que tinha um nível de compreensão do contexto muito acima da média para a idade dele, né? E aquilo chamou a atenção da Gillian. Mas, mais do que isso, essa pessoa não tinha biografia para ter aquele nível de compreensão do contexto. Ele tinha entrado na mineradora há 10 anos como mensageiro e continuava mensageiro. Ele tinha como formação alfabetização básica, que ele não tinha nenhuma formação extraordinária, mas ele tinha realmente um nível de compreensão do contexto extraordinário. Então, daí a Gillian levantou a hipótese de que ele tinha uma experiência fora da mineradora incrível, né, que tinha permitido a ele aquele desenvolvimento. E ela foi investigar e descobriu que a mineradora era o primeiro e único emprego daquele jovem, né? Então, ela estava ali diante de uma situação cuja única explicação plausível é que ela estava diante de um milagre, né? Aquele jovem tinha se iluminado divinamente. Mas ela continuou a sua investigação e descobriu que aquele jovem, na verdade, era um grande agiota. Ele movimentava um dinheiro incrível dentro da mineradora. Ele começou com pequenos empréstimos, aquilo foi crescendo, e quando ela descobriu, aquele jovem tinha várias pessoas trabalhando para ele dentro e fora da mineradora. Quer dizer, ele acabou montando uma verdadeira financeira, né, dentro ali da mineradora. Eu estou trazendo esse caso só para mostrar essa relação íntima entre complexidade e compreensão do contexto. Ou seja, a gente só amplia a nossa leitura do contexto quando nós somos desafiados a lidar com uma complexidade. Então, eu poderia dizer para os senhores que o desafio é o motor do nosso desenvolvimento. Quer dizer, sempre que eu sou desafiado, eu saio da minha região de conforto e acabo ampliando a minha leitura do contexto, e isso faz com que eu me desenvolva. Outra constatação importante das nossas pesquisas foi que, quando a pessoa amplia a sua leitura do contexto dentro da organização, instantaneamente ela amplia a leitura de todos os contextos onde ela está inserida, né? Então, ao eu ampliar a minha leitura do contexto organizacional, eu amplio a minha leitura sobre mim mesmo, né? Sobre a minha relação familiar, sobre a minha relação social, né? Então, na medida que eu me desenvolvo profissionalmente, eu também me desenvolvo como pessoa, como cidadão, como membro de família. E claro que o inverso também ocorre, né? Na medida que eu me desenvolvo no âmbito familiar, eu transfiro esse desenvolvimento para o ambiente organizacional. Eu estou trazendo isso para os senhores porque, nas nossas pesquisas sobre liderança, uma coisa que nos chamou muita atenção é que a maior parte dos líderes brasileiros se apoia em uma ou duas pessoas da equipe, né? Então, ou eu me apoio naquelas pessoas com as quais eu tenho mais afinidade, ou com aquelas pessoas que respondem melhor aos meus estímulos, né? Então, é muito comum o gestor, o líder, desenvolver o descascador oficial de abacaxi, quer dizer, tudo que é encrenca vai para aquela pessoa ou para aquelas pessoas e, naturalmente, você desenvolve somente uma parte da equipe e deixa marginalizado o processo de desenvolvimento uma parte significativa da equipe, né? Então, isso vai gerando nas pessoas uma desmotivação, vai gerando nas pessoas
um processo de mais passividade, não proatividade, né, em relação ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. E esse é um dos grandes problemas da liderança aqui no Brasil. Por isso eu quis trazer para os senhores a importância do desafio no desenvolvimento das pessoas e percebendo que, à medida que a pessoa se desenvolve, isso é um patrimônio dela, né? Ela não está se desenvolvendo para a empresa, ela está se desenvolvendo para ela, e ela vai levar isso para onde ela for, né? Por isso, eu queria trazer para os senhores uma outra constatação, né? Que é a seguinte: se uma pessoa muda de carreira, né? Ela tem condições de mudar para outra carreira do mesmo nível de complexidade, né? Porque uma pessoa vai fazer uma coisa que ela nunca fez na vida e ela vai conseguir fazer essa coisa no mesmo nível de complexidade. Por quê? Ela consegue ler a demanda do contexto sobre ela, ela mobiliza o seu repertório para atender essa demanda e, principalmente, ela tem uma clareza dos gaps que ela tem de conhecimento, habilidades e atitudes, e ela vai suprir esses gaps, né? Novamente, a importância de que o desenvolvimento é um patrimônio da pessoa e ela vai levar para onde ela for. O que significa que o grande patrimônio da pessoa não é o conjunto de conhecimentos e habilidades que ela tem, mas é o que ela faz com esse conjunto de conhecimentos e habilidades, é o que conta. Ou seja, o que conta é o seu nível de compreensão do contexto. É isso que vai ser o grande indicador de desenvolvimento das pessoas. E, normalmente, eu consigo observar isso pelo nível de complexidade com o qual ela atua. Eu queria trazer um último conceito, antes da gente entrar na discussão mais propriamente da liderança, esse conceito de trajetória de carreira, né? Nós percebemos que as trajetórias de carreira elas não são definidas por função ou por profissão. Elas são definidas por atribuições e responsabilidades de mesma natureza. Sempre que eu estou atuando em algo de mesma natureza, eu estou na mesma trajetória de carreira. Eu vou pegar o meu caso, eu fiz administração de empresas, entrei nas organizações pela área financeira, depois fui para a TI, depois fui para recursos humanos, depois planejamento estratégico. Eu estive sempre na mesma trajetória, porque eu sempre estive olhando para dentro da organização. O meu cliente em finanças era o meu cliente em TI, né? Então, houve só uma mudança de conhecimento técnico, mas não uma mudança de mindset, né? Ou de modelo mental, né? Quando a gente faz uma transição de carreira, né, mudamos a nossa trajetória, aí sim, você faz uma mudança de modelo mental. Você, às vezes, está numa atividade fim da organização, então você está olhando para a sociedade ou para o teu público, e, de repente, você vem para uma atividade meio, né? Isso é uma mudança de trajetória. Na década de 90, nós acompanhamos mais de 6.000 biografias profissionais. E depois nós acompanhamos a movimentação de pessoas em mais de 250 empresas aqui no Brasil. O que a gente percebeu? Que raramente as pessoas mudam de trajetória, né? As pessoas mudam de cargo, mudam de empresa, mudam de país, mas não mudam de trajetória. Por que isso ocorre? Porque sempre que eu mudar de trajetória, eu vou ter uma mudança de identidade profissional. E essa mudança de identidade profissional, ela traz um estresse muito grande, né? Alguns teóricos associam esse estresse de uma mudança de carreira, de trajetória de carreira, a uma separação conjugal, né? Então, é muito difícil. Eu já vivi 2 transições de carreira, mas eu nunca me separei, então não posso dizer para vocês. Mas quero dizer que uma mudança de carreira, ela sempre é muito dolorida. E por ser muito dolorida, nós temos várias pesquisas mostrando as etapas típicas, né, desse processo. E aí eu queria contar também um caso para vocês para apresentar essas etapas típicas, e acho que fica mais fácil da gente concretizar, né? É o caso de uma amiga muito querida chamada Maria Tereza Gomes, e ela, junto com a Maria Amália, ela montou a revista Você S.A. Você S.A. é uma revista especializada em carreira, e ela começou em 98, né? E a Maria Tereza assumiu a direção da revista, e em 2005 ela chegou para a direção da Abril, da editora Abril, que é a editora dessa revista, e falou: olha, eu acho que eu fechei um ciclo de carreira, eu não vejo mais desafio no que eu estou fazendo, eu gostaria de novos desafios. E lá no final de 2006, a Abril chegou para ela com um desafio, que era montar um canal de TV especializado em gestão e carreira, que era tudo que ela queria, né? Mas aí deu um frio na barriga, né? E o que a Abril estava propondo para ela é que ela abandonasse a cadeira confortável de diretora de redação da terceira revista mais influente do país
e se atirasse num precipício profundo e escuro, que era montar um canal de TV que podia não dar certo. Então, daí ela não dormiu um mês e meio, conversou com um montão de gente e decidiu aceitar o desafio. E quando ela tomou essa decisão, ela sentiu um alívio, né, de ter tomado a decisão. E ela achou que o calvário dela tinha terminado ali, mas ela tinha terminado só a primeira fase, né? Então, essa primeira fase é essa constatação que você, onde você está, você não tem mais espaço para crescer, que você precisa fazer realmente uma mudança da sua carreira. Então, é um momento mais racional, né, mais lógico. Você sabe que você vai comer o pão que o diabo amassou, mas aquilo te traz uma nova perspectiva. Então, você está disposto a sair da sua região de conforto e enfrentar o desconhecido. E daí a Maria Tereza tocou a edição da Você S.A. até fevereiro de 2007, e a Juliana assumiu a revista em março de 2007. E, de repente, ela se deu conta que ela estava entregando seu filho querido, que ela viu nascer, que ela fez crescer, para uma outra mãe cuidar, né? E aquilo doeu muito, 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 muito mais do que ela imaginou que poderia doer, né? E essa segunda fase, ela é basicamente emocional, é o momento que você está renunciando à sua identidade, né? Quer dizer, aquela identidade não te pertence mais, você não é mais aquilo, né? Então, tem um sentimento de perda, né? Principalmente se você investiu 10, 15 anos na construção daquela identidade profissional, né? Então, ela teve que lidar com isso, mas, em paralelo, ela começou já a viver a terceira fase, que é assim, de repente você sabe o que você não é, mas você não sabe o que você é, porque você não consolidou uma nova identidade. Então, você fica sem chão, né? Então, fica um momento de falta de referências, é um momento muito angustiante dessa transição. E daí você começa a construir uma nova identidade profissional, e daí você vai percebendo que você não tem todos os conhecimentos, todas as habilidades necessárias, né? Então, é comum a pessoa se sentir incompetente, né? É comum a autoestima da pessoa cair, né? E não é incomum, né, as pessoas viverem nessa fase uma leve depressão, né? Eu estou trazendo essa questão para os senhores porque aqui nós temos também um fenômeno importante nas nossas organizações e que pouca gente se dá conta, né? Quando a pessoa assume uma posição de gestor na empresa, essa pessoa está fazendo uma mudança de carreira. O que é, por que o gestor é uma carreira diferente? O que caracteriza o gestor não é o fato dele liderar pessoas, né? O que caracteriza o gestor é o fato, claro, dele liderar, mas principalmente dele ter que gerenciar recursos escassos dentro da organização. O que caracteriza o gestor é o fato dele entrar na arena política da organização, né? Esse é um aspecto muito sério de inflexão na carreira das pessoas, né? Nós, normalmente, não somos preparados para enfrentar essa arena política. Eu me lembro que, quando assumi pela primeira vez uma posição gerencial, tinha dias que eu saí da empresa e falei, puxa, eu passei o dia inteiro em reunião, né? Não fiz nada. E quando eu punha a mão na massa, falei, puxa, hoje eu ganhei meu pão honestamente, que era o que eu não devia fazer. E a minha impressão naquele momento é que o gestor ele ficava enxugando o gelo o dia inteiro, né? Porque ele não tinha realmente um papel claro. Então, é muito importante preparar as pessoas para a posição de gestão, né? Não é fácil, de repente, você entrar na arena política, não é fácil, de repente, você ter uma grande mudança, né? No seu trabalho, nas suas atribuições e responsabilidades, né? E até onde você vai se dando conta disso, né? Por isso, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção. Muitas vezes eu tenho uma liderança, né? Mas é uma liderança operacional, é uma liderança técnica. Então, essa pessoa ainda está na mesma trajetória, né? Claro que numa posição de liderança, mas a identidade dela continua sendo a mesma, né? Então, eu tenho um grupo de operadores, de repente eu me transformo no líder desses operadores, e eu continuo com uma identidade de operador, embora esteja na posição de liderança. Diferente de quando a pessoa assume posição de gestão dentro da organização, onde você vai ter que gerenciar recursos escassos, onde você vai ter que liderar de forma hierárquica, mas você também vai ter que liderar por influência, né? Então, esse novo papel, né, dentro da organização não é algo fácil. Outro aspecto importante é que nós observamos que a maior parte dos insucessos, né, das pessoas
em posições gerenciais se deveu a uma questão de valor, né? A pessoa ela não valoriza a arena política, ela entende a arena política como uma coisa de politicagem, uma coisa suja, uma coisa de segunda classe, que não é, né? Na verdade, isso é inerente, né, à posição de gestão. E ao entender a arena política dessa forma, a pessoa ela não consegue consolidar uma transição de carreira, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma posição técnica ou funcional, assume uma posição de gestão, e ao não construir uma nova identidade de gestão, ele continua com o título de gerente, mas com a cabeça de técnico ou com a cabeça funcional, e naturalmente isso vai ser um desserviço para a organização e para a própria pessoa, que com certeza vai se sentir muito mal na posição que ocupa. Então, é muito importante nós identificarmos nas organizações pessoas com vocação, né, para a carreira gerencial, com vocação para a liderança, né, e prepararmos essas pessoas. Eu estou trazendo isso porque na administração pública, normalmente, se pensa na liderança ou na gestão, cargos comissionados, como cargos de confiança portanto, cargos precários, né? O que não é verdade. Nas nossas pesquisas na administração pública, nas empresas que nós pesquisamos, as pessoas estavam em posições gerenciais há mais de 15 anos, né? Quer dizer, na média, era 15 anos, né? Então, há uma tendência, da hora que você faz a transição de carreira, nessas empresas que nós pesquisamos, mesmo a pessoa perdendo o cargo, o comissionamento, essa pessoa não saía da arena política, que ela continuava influenciando na arena política, ela continuava transitando na arena política, mesmo sem ter uma posição formal dentro dessa arena política. Então, um ponto aí para a reflexão dos senhores, né? O que é essa arena política? É uma disputa de recursos escassos, né? Orçamento, investimento, massa salarial, né? E claro que os gestores têm regras de convivência, senão cada reunião seria uma briga corpo a corpo, né? Mas a gente não pode ser ingênuo de não percebermos que existe uma arena política, existe as pessoas disputando esse espaço político dentro da organização. Naturalmente, na administração pública, isso se reveste de uma complexidade, de uma necessidade de esforço muito maior do que na administração privada, né? Primeiro que esse ponto por se julgar posições temporárias de confiança, não tem um investimento na preparação, no aperfeiçoamento da liderança, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. E também você não tem muito critério para a escolha das futuras lideranças, né? Fica muito um critério político, um critério de proximidade de quem está no poder, e isso acaba sendo um desserviço, novamente, para a organização, né? A gente vai vendo falta de estímulo, né, ao desenvolvimento das lideranças. Então, se nós analisamos nas empresas públicas, a gente tem muito pouco investimento na formação de lideranças, né? Também a gente tem uma série de limitações impostas pela legislação que desestimulam uma ação mais proativa da liderança, porque isso pode implicar em um entendimento negativo, né? E a pessoa ter ali um processo, ter uma interpretação equivocada da sua ação. Então, isso também é algo que a organização precisa estruturar muito bem, né? Quais são os limites legais de ação da liderança, até para as pessoas se sentirem mais confortáveis, né, dentro dos seus papéis, né? E claro que é sempre uma liderança muito mais complexa, na medida que você tem uma estabilidade do quadro, né? Como é que você vai estimular, motivar, trabalhar, né, pessoas com essa estabilidade? Não é tão simples, né? É uma realidade muito mais exigente para as lideranças no setor público. Eu queria trazer esse pano de fundo, né, para a gente daí começar a conversar sobre a liderança, né, o papel da liderança nas nossas organizações. E eu queria confessar para vocês que quando a gente começou essa pesquisa, não foi um começo fácil, né? Porque a gente não sabia por onde pegar o tema, né? Que a gente chama de embocadura, né? Você pegar a embocadura do tema. Então, a gente começou pesquisando a liderança, aspectos da liderança, e a gente viu que isso não gerava um diferencial do que a gente estava vendo, lendo,
Até que surgiu um trabalho muito interessante de um pesquisador americano chamado Mike Wilson. E o Mike Wilson, ele fazia uma proposta, então, um pouco diferente do estudo da liderança. Em vez de você estudar o líder, a ideia era estudar o processo de liderança, quer dizer, entender o processo de liderança. E ao entendermos o processo de liderança, a gente entendia a pressão desse processo sobre o líder, né? Então, nós replicamos essa pesquisa do Mike Wilson aqui no Brasil e constatamos que o que ele via ali na realidade americana, a gente também observava aqui no Brasil, né? Então, o que o Wilson fala? É importante que o líder tenha uma clara visão dos objetivos e consiga transmitir, consiga criar um projeto comum. Isso estava muito presente em toda a literatura da liderança, então o nosso objetivo aqui com a pesquisa era perceber como, né, que aqueles líderes de sucesso tinham conseguido construir esse projeto comum. O outro aspecto é guiar-se por valores ou valores da organização, para você conseguir manter uma coerência num ambiente cada vez mais ambíguo, cada vez mais incerto, né? Parece fácil, né? Mas o que a gente observa nas organizações é que os gestores têm uma pressão muito grande por resultado e muitas vezes você se pautar pelos valores da organização, pelos seus valores, implica em dar uma volta muito grande. Muitas vezes o líder ele fica tentado a cochilar para os seus valores ou para os valores da organização, o que gera impactos extremamente negativos, de Lava Jato, que acho que foi um grupo de pessoas que tentou fazer isso, né? Mas, num ambiente de ambiguidade e insegurança, a coerência do líder ela é muito importante, né? Então, se você tem um líder mais consistente, mais coerente, ele tem muito mais chances de transmitir confiança para a sua equipe e conseguir liderar de uma forma mais adequada. Um outro aspecto importante é você estimular os membros da sua equipe em compartilhar informações, conhecimentos, experiências, né? O Wilson está falando isso na década de 90, mas a gente vai observar na década de 2000 o crescimento dessa abordagem, tanto na literatura sobre liderança como na literatura sobre gestão, né? A importância de você estimular as pessoas a fazer esse compartilhamento. Na nossa pesquisa, quando a gente comparou com os Estados Unidos, onde a gente perde aqui no Brasil é essa ideia de preparar as pessoas para situações adversas. Mesmo os nossos líderes de sucesso acham que o céu vai ser de brigadeiro, né? Ou seja, não vai ter adversidade, não vai ter turbulência. E é claro que quando surge uma turbulência, você ocorre o risco de perder o controle emocional da sua equipe. Se você prepara a equipe para a turbulência, quando surgir a turbulência, todo mundo vai ficar estressado, claro, né? Mas cada um sabe o que fazer. E é muito provável que você saia da turbulência, que você saia da crise com uma equipe muito mais sólida, muito mais confiante, né? O nosso foco, o nosso ponto central da pesquisa foi esse item, manter as pessoas focadas no que é essencial. Mas o que é essencial, né? Nós fomos verificando que o essencial é aquele cimento que você usa para juntar a equipe, né? Que é exatamente criar um projeto comum. E aí nós chegamos no como. Nós vimos que a maior parte dos líderes que nós entrevistamos, eles não usavam o objetivo da organização, a sua missão, a sua visão, para criar esse foco, né? Eles achavam que isso era muito fugaz, né? Porque os objetivos da organização são hoje, amanhã são outros, né? Então, a maior parte dos líderes usou como cimento o desenvolvimento da equipe, ou seja, não importa se a gente vai para cá ou para lá, importa que a gente vai tirar partido disso para a gente crescer, a gente vai tirar partido disso para a gente se desenvolver, né? E isso é extremamente mobilizador, porque você cria um círculo virtuoso, né? Na medida que você desafia as pessoas se desenvolvem, né? Elas passam a lidar com uma complexidade e elas se sentem bem ao se desenvolverem e delas querem mais desafio. Então, isso vai gerando um ciclo virtuoso. E o que nós percebemos na nossa pesquisa é que todas as lideranças bem-sucedidas, né, e esse foi o parâmetro que nós usamos, foram pessoas que desafiavam toda a equipe, né? Infelizmente, não é o que nós pesquisamos no
geral da nossa liderança. A nossa liderança não faz isso no geral, né? Se apoia em uma ou duas pessoas, como nós já falamos. Mas é um ponto importante, né? Inclusive, se você quer uma equipe de alta performance, a fórmula é desafiar todas as pessoas, claro, desafiar as pessoas dentro da sua capacidade, né? Da sua condição de resposta. Outro aspecto é tirar partido da diversidade, né? Você fortalecer os pontos fortes de cada um dos membros da equipe. E uma outra questão que o Wilson é o primeiro teórico a falar isso, na década de 90 foi o único que levantava essa questão, que é o seguinte: você é um bom líder para a sua equipe, né? Mas você é uma pessoa desgraçada politicamente dentro da organização. Você desgraça a sua equipe, né? Se do outro lado você é uma pessoa prestigiada politicamente dentro da organização, você transfere o seu prestígio para a equipe. O que eu quero dizer, e que o Wilson aponta, que a liderança não é só a liderança em relação à equipe. A liderança também é a liderança em relação aos pares, em relação ao seu superior, né? Ou seja, se você não vai construindo alianças, né, ao longo do tempo, numa crise você está sozinho, né? Então, é muito importante essa liderança em relação aos pares, essa liderança em relação à chefia, né? E nós fomos percebendo que as dificuldades da nossa liderança para enfrentar esse ambiente, né, essas exigências do processo de liderança, não eram deficiências técnicas, porque normalmente o profissional que assume uma gerência, uma liderança, é um bom técnico, é um bom profissional, né? Normalmente é uma pessoa que tem técnicas de gestão, mas a grande deficiência está exatamente em aspectos de habilidades comportamentais, né? E a gente já tinha uma consciência disso. Quando a gente saiu para pesquisar, o meu palpite era que a maior deficiência da nossa liderança aqui no Brasil seria delegação, e eu estava errado, né? Quando a gente foi pesquisar, a gente viu que a maior deficiência da nossa liderança está exatamente em gerir diversidade. É muito interessante que os nossos líderes querem sempre trabalhar com pessoas iguais a ele, né? É muito difícil o líder aceitar a liderança de pessoas diferentes dele. Então, esse é um exercício importante. O outro, delegar, né? Também a gente viu que temos uma situação crônica, os líderes não dialogam, não conversam com os membros da sua equipe, e algo que nos deixou muito preocupados, né? Que talvez esse tenha sido o ponto de maior preocupação da nossa pesquisa, nós percebemos que a nossa liderança tende, né, a trabalhar em feudos, tende a trabalhar de forma mais fechada, né, tem uma baixa capacidade de cooperar, né? E isso nos deixou mais preocupados quando nós observamos todo o movimento de transformação organizacional vivido na década passada, né? Nós observamos a entrada da inteligência artificial em empresas. Ela começou aqui no Brasil por duas portas: pelo sistema judiciário e pela medicina, depois veio para o sistema financeiro, depois veio agora para as nossas indústrias, né? Então, o que nós observamos na entrada da inteligência artificial é que a cooperação é fundamental para você ter êxito. Outra coisa que é fundamental é a visão sistêmica, né? Então, essa deficiência da nossa liderança realmente nos preocupa muito, né? O baixo estímulo, né, das nossas lideranças, tanto por formação como por conta da própria cultura organizacional, que desestimula a cooperação. E, finalmente, eu queria trazer para vocês uma discussão sobre etapas do desenvolvimento do líder, né? Na época que nós estávamos fazendo a pesquisa, um consultor americano divulgou um livro que foi um livro muito bem sucedido, né? Chamado Leadership Pipeline, né? Os níveis de liderança na organização, do Rancharan. E o Rancharan publicou em 2002, e ele estava com a mão na massa pesquisando essa liderança. Depois esse livro foi traduzido em 2010, vocês encontram em português, chama-se O Pipeline da Liderança. Depois eu deixei também na nossa bibliografia esse livro, né? E o que o Rancharan falava, né, e nós pesquisamos aqui no Brasil e vimos que também aqui no Brasil isso faz sentido, é o seguinte: a pessoa, ele é um bom executor, né? E por conta disso, ele é chamado para liderar, né, aquelas pessoas onde ele está atuando, operando,
E daí a tendência dessa pessoa é continuar operando e colocar os seus liderados em torno dele para ajudá-lo a executar. Então, o desafio dessa pessoa nessa fase é exatamente esse equilíbrio entre delegação e execução. Daí a pessoa evolui e ela assume uma gerência tática dentro da organização. E nesse nível, né, de uma liderança tática, e normalmente a liderança tática já entrou na arena política, né, ele vai liderar pessoas que lideram pessoas, né? Então, eu estou liderando supervisores, lideranças operacionais, ou uma equipe sênior, que, por sua vez, lidera plenos e júniores, né? E, até então, eu liderava executores. Então, quando eu assumo uma gerência tática, a minha tendência é continuar tratando os meus subordinados como executores, quando, na verdade, eles são líderes, né? Também essa dificuldade de lidar com as interfaces. Vejo que essa preocupação também é uma preocupação de outros países, né? E o Rancharan traz isso na preocupação dele. Aqui, no caso do Brasil, nós percebemos que os nossos indicadores, né, de falta de cooperação, de gerência de interface, está num nível muito elevado, muito maior do que a gente constata nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas são dificuldades típicas, né, desse setor. Daí a pessoa vai para um nível estratégico. No nível estratégico, essa pessoa deveria estar, basicamente, olhando 80% do seu tempo para os stakeholders, né, ou para o ambiente fora da organização. E o que ocorre é exatamente o contrário. Essa pessoa continua olhando para dentro da organização em 80% do tempo e só 20% olhando para fora. Então, nas nossas pesquisas aqui no Brasil, nós constatamos que em todas as empresas que nós pesquisamos, há um nivelamento por baixo, né? Ou seja, os gestores do nível estratégico fazendo muita coisa do tático e os gestores do nível tático fazendo muitas coisas do nível operacional, né? Nós levamos isso, nós tínhamos, na época, estávamos fazendo essa pesquisa, alguns focus group, né, em 3 empresas diferentes, e aí nós levamos esse resultado para esse focus group. A primeira reação das lideranças foi rejeitar, acharam que isso não era verdade, mas depois a gente foi mostrando fatos e dados, e eles se compenetraram que realmente isso acontecia com eles. E daí eu perguntei para eles, por que você não delega? Né? Daí eles falaram, eu não delego porque eu não tenho para quem delegar, né? Mas aí é um ciclo vicioso, né? Eu não tenho para quem delegar porque eu não delego, né? E quem tem que quebrar esse ciclo são os líderes, né? E as pessoas ficaram muito incomodadas com isso que nós fizemos, trouxemos para eles, e nós achamos que isso geraria, né, naqueles grupos, alguma ação de mudança. Depois voltamos para essas empresas, um ano e meio depois, e vimos que não tinha acontecido nada, o pessoal absorveu o choque e vida que segue, né? E daí nós continuamos a nossa pesquisa e nós analisamos algumas biografias, né, de gestores que saíram do nível operacional e chegaram no nível estratégico nas suas organizações, e nós observamos que esse caminho tinha alguns pontos em comum, né, e isso, para nós pesquisadores, é ouro puro, né? Na hora que você observa esse fenômeno, você observa ali um referencial, né, de como as coisas acontecem. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse processo, mas eu queria dizer para vocês, quer dizer, nós fizemos mais de 30 análises de biografias de pessoas diferentes, de empresas diferentes, e foi comum. E tudo isso que aconteceu, que eu vou relatar para vocês, não foi consciente, né? Foi uma coisa muito intuitiva, né? O que acontece assim, eu sou um engenheiro, eu sou um profissional técnico e assumo uma gerência, ou eu sou um supervisor operacional e assumo uma gerência. Qual é a tendência? A tendência é a gente levar um montão de tranqueira junto com a gente, porque dá identidade para a gente se sente bem fazendo aquilo, então você leva, né? Só que, normalmente, o seu diretor, quem está em cima, te cobra disso, te cobra do aspecto técnico, te cobra do aspecto operacional. Então, você fica numa situação confortável, né? Porque você está com o título de gerente e, ao mesmo tempo, você não precisa abrir mão daquilo que você ama fazer, né? Só que isso é uma armadilha, né? Nós percebemos o seguinte, se a pessoa não se consolida na sua posição, ela não evolui, né? Então, o primeiro passo é você se consolidar na posição, abrir mão dessas tranqueiras o mais rápido possível, porque assim que você se consolidar, você tem condições de ampliar o seu espaço político. E nós percebemos que essa ampliação do espaço político se dá através das interfaces com pares,
com pessoas fora da organização, com parcerias externas, ou com parcerias internas, né? E, normalmente, as grandes ineficiências da organização estão nas interfaces entre os processos, né? Então, na hora que você se junta com um par para melhorar aquele processo, aquela melhoria de processo traz muito benefício para a organização, para as pessoas, né? E isso faz com que você e o seu par ampliem o seu espaço político, né? Na verdade, você vai construindo um novo espaço político dentro da organização. É claro que esse processo ele não é simples. Por quê? Eu vou conversar com um par meu para a gente melhorar o processo, as nossas interfaces. Eu vou lá conversar com ele buscando lã e normalmente eu saio tosquiado, porque ele também tem uma série de exigências em relação a mim. Então, sempre que eu vou melhorar a interface, eu trago mais trabalho para casa. Se eu não tiver a minha equipe bem azeitadinha, fica muito difícil eu fazer isso. O outro aspecto é que sempre que eu vou trabalhar melhorias de interface e tudo mais, isso é um processo de desgaste político, né? Porque as interfaces não implicam só nas nossas duas áreas, e tem outras implicações na organização, você tem que fazer articulações políticas. E claro que eu vou me associar num processo desse tipo alguém que tem credibilidade política dentro da organização, né? Eu não vou sair numa aventura com pessoas que não têm esse lastro. Então, normalmente, pessoas com mais reputação dentro da organização, elas têm mais facilidade de ampliar o seu espaço político, né? Então, há uma tendência que, na medida que a pessoa vai ampliando o seu espaço político, ela vai ganhando reputação e ela vai sendo envolvida em mais ações que implicam nessa ampliação do espaço político. Ora, quando eu penso em sucessão dentro da organização, para uma posição de maior complexidade, em quem que eu vou pensar? Naquelas pessoas que já têm legitimidade junto aos seus pares, né? Que elas já têm trânsito entre os seus pares. E você vai ter isso na medida que você amplia o seu espaço político. Já aquelas pessoas com espaço político ampliado, elas têm mais chance, né, de se desenvolver dentro da organização. E é importante a gente observar que um gerente tático, ele pode estar em 4 situações diferentes, né? No mesmo nível, né? Eu posso estar numa fase de consolidação, consolidado, ampliando meu espaço político, um espaço político ampliado e assumindo novas responsabilidades. E as competências exigidas em cada uma dessas fases são diferentes, né? Nessa fase de consolidação, eu preciso ter foco no resultado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que desenvolver minha equipe para eu poder delegar, né? Na medida que eu me consolidei, para ampliar meu espaço político, eu preciso ampliar minha visão sistêmica, consolidação de parcerias, né? E a hora que eu tenho ampliação de espaço político para assumir posições de maior complexidade, eu tenho que ampliar a minha visão estratégica e, principalmente, eu preciso desenvolver sucessores para que, à medida que eu vou assumindo responsabilidades de maior complexidade, eu tenho gente lastreando o meu desenvolvimento, o meu crescimento, né? Então, esse era o que eu queria passar para vocês, né? Eu tenho consciência que é muita informação, né, que eu passei para vocês ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a gente tem um espaço agora de debate, de conversa, né? Eu deixo também uma literatura para vocês, se vocês quiserem aprofundar, né? Eu falei do livro do Rancharan, em português ficou Pipeline da Liderança, da editora Campos, foi traduzido em 2010, embora o livro seja de 2002, né? E deixo também o meu e-mail, se a gente não conseguir resolver todas as dúvidas que vocês têm, seria uma alegria muito grande receber o e-mail de vocês, né? E posso passar esclarecimentos adicionais ou mais literatura, se vocês tiverem necessidade, né? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês e queria abrir agora para a gente conversar, debater, né? Então, estou à disposição de vocês. Não sei se a gente tem condições de interagir por esse veículo. Dúvidas? Ok.
Alô? A equipe sempre alinhada, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? E, claro que não é fácil também essa motivação das pessoas, né? Nós temos muita experiência na administração pública e, às vezes, você encontra uma equipe desmotivada porque foi uma equipe massacrada, pisoteada durante muitos anos, né? Com muitas frustrações. Então, não dá para você falar, bom, a partir de agora vai ser diferente e achar que as pessoas vão se engajar instantaneamente nesse movimento, né? Eu acho que é muito importante ter persistência, e paciência, né, nesse processo, mas uma coisa que nós vemos que estimula muito é você, nesse diálogo com os membros da equipe, estimular as pessoas a sonhar, né, a pensar nos seus objetivos, nos seus propósitos, não só profissionais, mas pessoais. E como você, através da sua gestão, do seu trabalho, você pode ajudar essas pessoas a concretizar os seus sonhos, a viabilizar esses intentos, né? E isso vai criando um outro vínculo, vai criando uma outra relação. E a gente observou que a recuperação de muitas pessoas motivadas a partir desse movimento da liderança. Novamente, digo que não é alguma coisa fácil de fazer, né? E a gente tem que ter muita sensibilidade, muito tato, né, na condução da nossa equipe, né? Mas a gente ajuda, porque há uma tendência das pessoas que foram massacradas, esquecidas pela organização por muito tempo, às vezes as pessoas perderam o ânimo de sonhar, de pensar no futuro, né? Então elas vão levando o dia a dia, né, sem essa perspectiva, né? E é importante a gente construir, né, com as pessoas da nossa equipe um futuro, uma perspectiva mais positiva em relação ao futuro. Espero ter respondido a tua questão, Fernando. Obrigado pela pergunta. Né? Outra pergunta, a pessoa não se identifica, mas aqui como o senhor enxerga o futuro da aplicação da metodologia People Analytics na seleção de gestores públicos? Por que o senhor acha que ainda há tanta resistência na introdução de métodos científicos, seleção, formador e recrutamento de líderes e gestores do setor público? Bom, a People Analytics é muito mais uma metodologia de análise de base de dados, né? Dentro da organização, né? Eventualmente, eu poderia usar essa base
né, para também fazer a seleção. Mas eu preciso de muito mais elementos para fazer a seleção. Só essa base de dados, ela normalmente não é suficiente, né? Então, normalmente, para identificar pessoas com vocação para a posição gerencial, para a liderança, eu preciso também analisar a conduta dessa pessoa, como é que ela é frente a desafios, né? Então, não dá para você prescindir de uma análise qualitativa, né, nesse processo. A dificuldade que eu vejo das empresas públicas nessa gestão das lideranças é novamente por achar ou ter essa crença ainda muito arraigada de que é uma posição de confiança, é uma posição que vai perdurar em função de uma determinada gestão, o que não é verdade, né? Porque quando a pessoa assume uma posição gerencial de uma empresa, ela faz uma mudança de identidade, com todas as dores que nós relatamos aqui. Então, ela dificilmente daí vai voltar, porque a volta para uma posição não gerencial vai ter todas as dores novamente de uma transição de carreira, né? Por isso, há uma tendência muito grande é, das pessoas permanecerem na arena política. As empresas públicas mais evoluídas, elas estão percebendo que você criar feudos na liderança, feudos nesse público, não funciona bem, você divide a organização, né? Então, há muito tempo, o pessoal um pouco mais consciente da administração pública, na verdade, vai tentando compor forças, né? Então, foi surgindo na administração pública algumas figuras que não existem na iniciativa privada, como posições adjuntas, assessores, né, que não estão, às vezes, no núcleo de poder da organização, mas não estão fora da arena política, né? Então, é uma forma, às vezes, da organização pública contemporizar. Mas vejam só que, embora ela tenha esses mecanismos, ela continua negligente na forma de selecionar futuros líderes, de preparar essas futuras lideranças, né? Eu espero ter respondido a tua questão, mas muito obrigado pela pergunta. Outra pergunta vem do Danilo, né, psicólogo da Casa São Carlos, né? As competências necessárias para ser um bom técnico são de ordem diferente das que são requisitas para ser um bom gestor, na maioria das carreiras. Assim, corremos os riscos de, ao simplesmente colocar um técnico na carreira de gestão sem o cuidado e uma boa avaliação de perfil, e perdemos ambos, um bom técnico e um bom gestor. Perfeito, Danilo, acho que é bela reflexão, né? Como avaliar as competências específicas no dia a dia do ocupante da carreira profissional técnico, visando sua progressão, visto que algumas competências específicas de gestão só serão desenvolvidas e passíveis de avaliação quando efetivamente tiver a pessoa ocupando tal função. Há como prever um bom desempenho como gestor apenas observando as competências que o técnico apresenta, que não as diretamente necessárias para gerir, mas correlatas? E dentro da perspectiva da liderança institucional, é possível, é necessário e benéfico que se elenque um padrão de gestão, de perfil de gestor dentro de uma instituição complexa e descentralizada, como dar norte às lideranças sem negligenciar as especificidades de cada contexto de atuação. Muito boa pergunta, Danilo. Naturalmente, as competências são diferentes. Na verdade, a maior parte das organizações vai criando uma coisa mais cumulativa. Você tem as competências que você exige na formação técnica acrescidas, né, de algumas competências no nível de gestão. Naturalmente, também as competências, elas são traduzidas em níveis de complexidade. Quer dizer, por exemplo, uma competência de visão sistêmica de uma pessoa júnior é diferente de uma pessoa sênior, né? Assim como é diferente de um gestor, né? Embora seja a mesma competência, ela vai também se configurando de uma forma diferente em função dos níveis de complexidade. Por isso, olhar as competências acaba não sendo o melhor caminho, e você tem toda a razão, porque eu não estou conseguindo avaliar essa pessoa numa situação gerencial, né? Mesmo porque ela não está vivendo isso e eu não tenho como avaliá-la numa situação hipotética desse tipo. E aí é que entra o que a gente chama de avaliação de potencial, né? Ou seja, eu preciso analisar ou avaliar qual é o potencial dessa pessoa para uma posição gerencial. E aí eu tenho algumas evidências, né, que eu posso usar.
E aí, cada empresa acaba usando um conjunto de evidências diferentes. Mas eu diria assim, que uma evidência muito forte é o quanto que a pessoa, na posição dela, ela já transborda, quer dizer, ela já, você percebe que ela está além, né, do que é exigido na posição, né? Então, esse é um indicador importante. Outro indicador é o quanto que essa pessoa, no seu dia a dia, ela exercita uma liderança, né? O quanto que ela tem trânsito com as outras pessoas, com outras áreas, né? Esse também é um outro indicador importante, né? Então, você consegue pegar algumas evidências, né, do comportamento, do trabalho da pessoa, e a partir dessas evidências você verificar se essa pessoa ela tem um potencial, né, para a posição de liderança. O segundo aspecto é, uma vez constatado isso, você submeter essa pessoa, apresentar para essa pessoa a arena política. Como é que você faz isso? Coloca essa pessoa em projetos que, além do componente técnico, tem um componente político, né? Para ver como é que essa pessoa transita, como é que essa pessoa interage nesse contexto. Isso também é interessante porque vai dando para a própria pessoa uma percepção, né? Se ela gosta, se ela não gosta dessa arena política, o que é a posição gerencial, né? Porque muitas vezes a pessoa, por não viver a posição gerencial, ela tem uma visão idealizada, né, e irreal dessa posição, né? Então, isso também vai dando muito mais convicção por parte da organização que aquela pessoa realmente é uma pessoa em condições. Agora, a hora que a pessoa assume a posição gerencial, né, não tem jeito, ela só vai sentir o drama da posição na hora que ela sentar na cadeira gerencial, não tem jeito. Por isso, muitas organizações têm feito o seguinte, muitas não, infelizmente poucas organizações, mas as que têm feito têm um resultado muito bom, essa pessoa que está assumindo uma posição gerencial pela primeira vez, ela tem um mentor dentro da organização, que é um gerente mais experiente, né? Então, esse gerente mais experiente ajuda essa pessoa a se inserir, né, na arena política da organização, né? Com relação à liderança situacional, só para esclarecer para os senhores, né, a ideia da liderança situacional é uma liderança que você vai elaborando, né, a partir do nível de maturidade da sua equipe, né? Por exemplo, se eu tenho uma equipe muito madura, né, muito destra, né, eu posso delegar mais, né? Eu vou fazer uma supervisão mais à distância. Se eu tenho uma equipe muito verde, eu vou ter que ser mais diretivo, eu vou ter que estar mais junto, eu vou ter que estar fazendo mais corpo a corpo. Naturalmente, as nossas equipes não são homogêneas, né? Eu tenho pessoas na minha equipe que são mais verdes, que vão precisar de uma atenção maior da minha parte, e pessoas que têm mais autonomia, então eu consigo delegar mais, né? Mas por isso que é muito importante eu desafiar todos os membros da minha equipe, né? Porque aí eu vou dando essa dimensão para todo mundo. Agora, eu tenho, vamos supor, uma pessoa mais experiente na minha equipe e é uma pessoa que eu quero preparar para ser um futuro gerente, né? E eu começo a dar para essa pessoa alguns projetos, algumas missões, onde ela tem que entrar na arena política. Veja que, embora ela seja uma pessoa muito madura no que ela faz, nessa nova atividade ela é verde, né? Então, nessa nova atividade, eu vou ter que ser muito mais diretivo, eu vou ter que estar muito mais próximo dessa pessoa. Claro que nas outras atividades que ela executa, eu posso ficar mais à distância, eu posso dar mais autonomia. Então, essa é a ideia da liderança situacional, né? E aí vai muito da sensibilidade do líder. Então, essa questão, ela está muito ligada a, claro, uma realidade de contexto que você vive, né? Qual é a pressão que você tem do contexto onde você está inserido, e do nível de maturidade, de resposta dos membros da sua equipe. Então, essa que é a ideia. Obrigado pelas questões, Danilo, assim, muito boas, acho que muito, muito pertinentes, né? É, é, Bom, depois da pergunta do Danilo, eu tenho uma pergunta da Marcela, né? E equipe da GRPP, né? Um exemplo de setor bem engessado e difícil de e que se modificou depois de investimentos é, nessa área, né? É,
Naturalmente, entra aqui essa questão de contexto, né? E dentro da administração pública, muitas vezes você fica em algumas situações onde você, se a gente pudesse fazer uma metáfora, né? Você está praticamente numa camisa de forças, né? Você tem muito pouca mobilidade. E claro que aí o exercício de motivar a equipe, de trabalhar essas questões é muito mais importante. Mas daí a importância também daquilo que a gente estava comentando, da liderança em relação a pares, da liderança em relação a chefias, né? No sentido de você ir mostrando a necessidade desse desengessamento, né, de maior flexibilidade, até na otimização dos recursos que você tem à sua disposição e de oferecer melhores respostas para o contexto onde você está inserido, né? A outra pergunta vem da Karina, né? Eu sou encarregada da área administrativa no Casa Andorinhas, em Campinas. Nos últimos meses, percebemos que a Fundação Casa tem vivido um avanço tecnológico e de qualificação nas lideranças estratégicas. Temos também, em vias de sociedade no geral, uma cobrança pela mudança do modelo tradicional. Pensando que nós, como gerentes públicos, enfrentamos desafios com falta de mão de obra qualificada e insumos, como gerir equipes engajadas e comprometidas com a finalidade de prestar serviço de qualidade para a sociedade, além de garantir que esta equipe esteja em contínuo progresso, processo de qualificação. Boa pergunta, Karina. Eu acho que o gestor, né, em qualquer empresa, né, pública, privada, sempre você vai estar lidando com recursos escassos, né? Essa é a realidade, né? Você nunca vai ter dinheiro suficiente para os investimentos, para o contingente, para o corpo de pessoas que você precisa, né? Então, a realidade das nossas organizações é sempre a realidade de você estar gerindo recursos escassos. Então, entra aqui, primeiro, uma clareza, né, de propósito da sua atividade dentro da organização. Quer dizer, qual é o grande propósito, né? Qual é a sua missão, né? E dentro desse propósito, você conseguir estabelecer prioridades. É muito importante que essas prioridades não saiam só da sua cabeça, elas sejam construídas coletivamente, principalmente com seus superiores, com seus pares, né? Então, eu acho que na medida que você vai tendo essa clareza de prioridades, você vai alocando os recursos que você tem nessas prioridades, né? Quer dizer, então, provavelmente você não vai ter condições de fazer tudo o que você gostaria de fazer, ou tudo que você julga necessário, ou sua chefia julga necessário para a organização, mas com os recursos que você tem à disposição, o que é possível fazer, né? E é claro que a gente tem que ter essa clareza, né, do que é prioritário, e não só prioridade para nós, né? Acho que prioridade para o público para o qual nós trabalhamos, né? Então, essa é uma boa questão colocada pela Karina, né? E aí o Fernando, coordenador da equipe no caso Atibaia, né? E posso então afirmar que após acompanhar todo o parecer e conhecimento seu, que nós, que somos gestores e formadores, devemos estar mesmo em constante mudança e transformação para que possamos elevar nosso intelecto e formar bons profissionais e uma boa rede de amigos no ambiente de trabalho. Perfeito, né? Eu acho que não é que a gente tem que estar sempre mudando, não é isso. E acho que a gente tem que estar num processo de evolução, né? De você buscar desafios, de você buscar lidar com uma complexidade, né? A gente não, 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 não ficarmos acomodados, né, onde estamos e nem permitir que a nossa equipe fique, né? Eu acho que um grande risco é de se acomodar só fazendo uma analogia, a gente tem trabalhado alguns casos interessantes de empresas muito bem-sucedidas, né? E, e é muito interessante que essas empresas, por serem muito bem-sucedidas, começou a gerar um fenômeno perverso, né? As pessoas ficaram acomodadas no sucesso, né? E elas foram perdendo o sentido de urgência, né, da situação. Então, essa análise, essa percepção do contexto, né, do que nós estamos vivendo, dos desafios que nós temos,
ela é sempre muito importante. É muito importante a gente estar vigilante, né? E ajudarmos a nossa equipe a estar sempre nesse processo de movimentação, né? A Magali, da Rainado, diretora regional, quanto à questão da estabilidade do quadro, como fortalecer a ação das lideranças frente ao comodismo que essa estabilidade oferece? Muito boa pergunta, Magali. A gente tem discutido muito essa questão da estabilidade, não como uma coisa ruim, né? Mas como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de, a partir da estabilidade, você construir outros tipos de relação com as pessoas e com a organização, né? Eu acho que esse é um aspecto importante, porque quando a gente vai para a iniciativa privada, por exemplo, essa insegurança das pessoas muitas vezes gera também efeitos negativos na relação dela com a organização, principalmente no que se refere a uma submissão, né? A estabilidade, ela tem um aspecto, um condão positivo, que é essa tranquilidade para as pessoas, você pode estimular nas pessoas um maior protagonismo, né? Um maior protagonismo, uma ação muito mais proativa, né? Em relação ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, ao aperfeiçoamento da organização. Então, sempre a gente olhar, né, essas características da administração pública, né? Como é que eu posso usar essas características ao meu favor, né? E não contra mim, né? E olhando sempre essas características como oportunidades e não como ameaças, né? Então, é claro que muitas vezes, em função da estabilidade, você tem as pessoas acomodadas, né? Mas esse acomodamento, às vezes, das pessoas por conta disso, faz com que isso tenha reflexos negativos em outras dimensões da sua vida, né? Porque fica muito difícil uma pessoa ficar acomodada profissionalmente e não se acomodar nas outras dimensões da sua vida, né? E, de repente, você mostrar para as pessoas que a importância, né, da busca contínua por aprimoramento, por desenvolvimento, por buscar novos caminhos, né, como uma construção da própria pessoa como pessoa, né? Não só em termos profissionais. E como nós mencionamos aqui, na medida que a pessoa vai lidando com uma complexidade dentro da organização, ela vai se desenvolvendo profissionalmente e vai se desenvolvendo como pessoa. Um outro aspecto que acho que é importante a gente trazer aqui para vocês, e a gente tem trazido isso muito na administração pública, é que as pessoas hoje, desculpa, elas estão vivendo mais, né, com mais qualidade de vida. Então, é muito provável que as pessoas elas se aposentem formalmente dentro do seu trabalho, mas não saiam do mercado de trabalho, né? Então, como, eventualmente, também colocar isso como uma perspectiva para a pessoa, né? Como que ela vai construindo, né, a sua vida, né, pós-carreira, né? Que também esse é um ponto. Não é assim, então eu vou me aposentar e eu vou pendurar chuteira e tudo mais, né? Como é que você vai construindo esse processo? Por isso, a ideia de estimular a pessoa a sonhar para além, né, do ambiente organizacional como um aspecto importante de motivação, de relação, né, da pessoa com o seu trabalho, né? Muito obrigado, viu, Magali? Bela questão, né? Muito boa. Aí nós temos o Renato Pérez, né, Casa Três Rios, e gostaria de saber quais pontos devem ser elencados como melhores pontos para estimular o servidor e equipe. Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Um ponto, olhando para a organização, quais são os grandes desafios, né, da organização? É muito interessante a gente olhar para o futuro e não ficar olhando para o passado, remoendo coisas do passado, né? Quais são os desafios que a gente tem pela frente, né? Quais são os desafios que a equipe, a sua equipe ou as pessoas da sua equipe têm, né? E ajudar as pessoas também a perceberem os seus desafios como pessoas, né? Quer dizer, com desafios fora da organização. Isso tende a ser algo bastante estimulador, Renato. Muito obrigado pela pergunta, né? A Francisca, né,
psicóloga da SDAPS, né, Raposo Tavares, de certa forma, a condução dos processos de comissionamentos, pautados apenas na política, ou como o professor falou, comissionamento pautado na afinidade, acabou por precarizar as competências técnicas, especialmente nos centros de atendimento. Gostaria de saber se o professor, a partir de sua experiência em organizações públicas, sugere algo para que, em médio prazo, seja possível desenvolver gestores do ponto de vista técnico e liderança. Bela pergunta, Francisca. Eu acho que, na medida que a organização tem consciência, né, de que, primeiro, o gestor, né, a posição gerencial, que está na arena política, é uma outra carreira, né, entra aí uma discussão de você estabelecer em comum acordo, e aí seria um pacto dentro da organização, né, de critérios através dos quais você vai selecionar os futuros gestores. É muito importante ter esse conjunto de critérios, né? Eu acompanhei algumas organizações, já desde de muito tempo atrás, que elas conseguiram se blindar, né, empresas públicas, porque, num determinado momento, a gestão interna, formada por profissionais concursados, eles fizeram um pacto entre eles, e entre eles criaram critérios, né, critérios através dos quais você faria a escolha dos futuros gestores da organização e a ascensão desses gestores também na carreira de gestão. E aí, o pessoal externo que vinha, né, por indicação e tudo mais, que sempre vai acontecer, eles tinham que se compor, né, com as equipes internas, né, num processo de moedas de troca, né? E isso fez com que esses critérios eles fossem preservados, né? E em algumas organizações, inclusive institucionalizados. Algumas organizações, pela sua fragilidade, como instituições financeiras do setor público, né? Inclusive de forma estatutária, né? Até um determinado nível da organização, você tem que ter servidores concursados, né? Para você evitar uma ingerência política, uma ingerência externa nefasta para a organização, né? Agora, nem sempre isso é possível fazer em termos estatutários, né? Só para citar exemplos, o Banco do Brasil, toda a diretoria tem que ser concursada e 2/3 da vice-presidência, né? Então, você vê que só 1/3 dos vice-presidentes e o presidente que pode ser indicação política, né? No BNDES, até o nível de superintendente, só pode ser só concursado, só a diretoria e a presidência que podem ser indicações externas, mesmo assim, há sempre um acordo de uma parte da diretoria ser de concursados, né? Então, isso vai garantindo, né, essa menor ingerência, mas principalmente qual é o critério que eu uso, né, para a pessoa sair de uma posição técnica, de uma posição funcional, para uma posição gerencial, e você ter um conjunto de critérios estabelecidos internamente, né? Isso falta muito para as nossas organizações, é uma forma de você garantir, né, que a gestão, né, da organização é uma gestão comprometida com as bases, com os pilares, com os valores da instituição. Acho que isso é muito importante, né? Senão, se a gente não toma esse cuidado, de repente a cultura, os valores da organização, eles vão se perdendo nesse processo, né? A outra pergunta vem do Fernando, né? Da primeira pergunta. O Fernando fez a primeira pergunta e ele estava sem o áudio, né? Então, só pegando aqui a pergunta do Fernando, né? Os pilares da liderança, né, fundamentais para a liderança de sucesso. Então, exatamente você desafiar toda a equipe, de você ser consistente, né, e realmente criar projetos ou desafios para as pessoas, né? Tem o Marcos Rego, né, da Casa Presidente Bernardes, né, com todas as diretrizes definidas, é importante definir o que e quando devem ser feitas tarefas, planos de ação que garantirão o atingimento das diretrizes. Costumamos chamar de plano de ação de missão. Para entender a inspiração desse conceito, nos fale um pouquinho mais, né?
Eu acho que, novamente, a gente está falando de pactos dentro da organização, né? Sempre que você vai definindo essas diretrizes, elas funcionam como um grande pacto. O ponto é como é que essas diretrizes foram estabelecidas, né? Se elas foram estabelecidas de cima para baixo, de uma forma hierárquica, autoritária, né? Naturalmente elas não têm muito sentido. Agora, se elas são o sumo, né? Dos intentos das pessoas, do que as pessoas valorizam dentro da instituição, isso funciona como um grande norte, né? Isso vai também balizando processos de avaliação, processos de valorização interna, né? O quanto que as pessoas estão alinhadas, né, com esses valores, com a missão da organização. Mas é muito importante que essa missão, esses valores da organização, traduzam a cultura, traduzam o que as pessoas sentem, né, dentro da instituição de uma forma mais ampla, né, para que isso tenha realmente efetividade, né. Vou pegar mais uma questão aqui. Nós temos a Ana Lúcia Andrade, né. Obrigado, excelentes colocações, principalmente no se apoiar em 2/3 da pessoa, líder é para todos. Muito obrigado, viu? É exatamente isso, Ana. Você acha que é importante a gente pensar a liderança para todos, né? A Marcela, da equipe do DRVP, né? Os gestores daqui acreditam em estimular os sonhos, que a vida pessoal da pessoa sejam boas para que a profissional também, com qualidade de vida, trabalhar, o eu de cada líder também, para podermos traçar perfis e direcionar tarefas dinâmicas que trabalhem o processo de desenvolvimento e assim aproveitarmos o processo criativo de cada um. Perfeito, Marcela, obrigado. Isso é uma crença muito importante. Outro tópico que achamos de suma importância é a valorização do servidor, não só financeira, mas sim estimular projetos novos, possibilidades de conhecimento diferentes, como a palestra de hoje. O protagonismo é uma das chaves do desenvolvimento. Perfeito. Puxa, e obrigado pelo feedback. Fiquei muito lisonjeado. Muito obrigado. Paulo José, coordenador da equipe da Casa de Itaparica, né? Bom dia. Há uma diferença entre um gestor de uma empresa privada e da administração pública. Como o Estado pode diminuir essa lacuna, caso ela existe, ou a gestão, tanto na iniciativa privada ou pública, são pares? Paulo, tem diferenças, né? Como a gente falou, o ambiente público ele tem especificidades, né, que dificilmente uma pessoa que vem de uma experiência privada, ela consegue se adaptar bem, né? A pessoa encara, inclusive, quando uma pessoa sai de uma empresa privada para uma pública ou de uma pública para uma privada, nós entendemos isso como uma transição de carreira, né? Com todas aquelas dificuldades que nós relatamos para vocês, né? É uma mudança de identidade profissional. Tal é a diferença do ambiente público e do ambiente privado, né? Mesmo quando são empresas de administração indireta, onde a administração às vezes guarda alguma relação com a administração privada, né? Mas é um ambiente completamente diferente, a condução é diferente, né? Agora, naturalmente, conceitos de gestão, né, se a gente for falar de gestão de recursos, de gestão de pessoas, são referências universais, né? Elas servem para balizar tanto o gestor na administração privada como na pública. Mas é muito importante nós entendermos as especificidades de cada uma das realidades. E elas são diferentes, né? É muito importante isso. E até no finzinho da década, na primeira década de 2000, início da segunda década, nós começamos isso em 2008, nós temos uma pesquisa que nós fazemos com a VCSA, as melhores empresas para se trabalhar, e agora nós estamos fazendo com a UOL, né? A gente rompeu com a Abril esse ano, a gente está fazendo empresas incríveis para se trabalhar. Mas, em 2008, nós começamos, além de falar das empresas privadas, a gente começou também a fazer esse prêmio para empresas públicas, melhores empresas públicas para se trabalhar, né? E isso foi muito importante porque nós estamos observando que muitas inovações, né, em gestão de pessoas nas empresas públicas eram exemplos
para as empresas privadas. Em alguns aspectos de gestão, né, a empresa pública estava muito melhor, porque ela enfrentava desafios que a empresa privada não tinha, né, em termos de gestão de pessoas. Né? Então, essa premiação ela foi muito importante para trazer, dar destaque, dar luz, né, à gestão das empresas públicas. Né? Então, me lembro que a primeira empresa que ganhou foi o TCU. O TCU é um benchmark o federal, né? de gestão de pessoas. Né? Eles têm uma gestão muito avançada. Né? Depois, a Eletronorte foi a ganhadora no segundo ano. Então, tem bons exemplos, né? de gestão em empresas públicas, mas é muito importante a gente perceber que são especificidades diferentes. Né? Espero ter respondido a tua questão. Né? Eu vejo que com essa questão do Paulo foi a última questão trazida por vocês. Né? Espero ter nos incomodado um pouquinho com o tema, né? Espero que ele gere reflexões. E queria dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e queria agradecer muito pela participação de vocês, pelas perguntas fantásticas. Obrigado também pelo feedback, foi muito gostoso. Né? E espero encontrá-los novamente em outras oportunidades. E fico à disposição de vocês, através do e-mail, para responder outras questões, outros posicionamentos. Né? Muito obrigado, mais uma vez, obrigado, Fabrício, pela oportunidade. E me despeço aqui, né? Espero que todos tenham aí um bom final de semana, né? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo.